Mas enfim, Sakamoto, falando sobre outro assunto que ainda impacta o nosso bolso, passagem de ônibus, houve reajuste em várias cidades pelo país, né? Um novo valor de R$ 5 começou a valer essa semana. Hoje, em São Paulo, dia 6 de janeiro, a gente tem o ranking das cidades com o valor mais alto de passagens. Veja que Florianópolis, em Santa Catarina, tem a passagem de ônibus mais cara do país, R$ 6,90. Curitiba, R$ 6, Porto Velho também R$ 6, mas em Porto Velho, quem tem o cartão, o Vale Transporte ou o Card Cidadão consegue pagar R$ 4,50, mas se for pagar em dinheiro, é R$ 6. Belo Horizonte, R$ 5,75, em Brasília, em Boa Vista, R$ 5,50, em Salvador, R$ 5,20, São Paulo e Aracaju com passagens a R$ 5. Não tá barato não andar de ônibus, né, Sakamoto? E essa conta pesa para quem depende do transporte público. É uma situação, Diego, bastante complicada. Primeiro que é o seguinte, é claro que a gente precisa discutir transporte, mobilidade é um direito humano, é um direito fundamental. Então a gente precisa garantir, precisa se debater o que fazer com as prefeituras, o que fazer com a política pública para isso. Por incrível que pareça, você tem inclusive prefeitura, por incrível que pareça, porque a pauta da passagem grátis, né, da catraca livre, é uma pauta historicamente da esquerda, mas por incrível que pareça, prefeituras de direita ao longo dos últimos anos assumiram essa pauta numa maioria, prefeituras de esquerda também, mas uma maioria de prefeituras de direita assumiram essa pauta e instituíram. Paga-se um valor absurdo para as empresas de ônibus, né? Que na verdade deveria ser revisto. Porque pelo que se paga de subsídio, tem muitos lugares que falam, olha, praticamente já é o valor que deveria estar sendo pago para garantir transporte gratuito para a cidade inteira. Em São Paulo, houve discussão, rediscussão dos contratos, né? Só que na prática os contratos não são colocados em prática. Tinha que fazer uma auditoria em todos os contratos, tinha que olhar para aquilo que foi assinado, ao invés de ficar simplesmente dando subsídio para as empresas e aumentando o preço de passagem ao mesmo tempo. Né? As empresas já estão ganhando muito. Só que toda vez que se fala isso, o pessoal tem medo, que tem empresa, inclusive, tipo, envolvida com PCC, né? Então, mas precisa mudar isso, precisa chafurdar isso. A Prefeitura de São Paulo instalou o domingo gratuito, né? Foi ponto para o Ricardo Nunes. Isso aí, claro que tipo, a população gostou, né? Só que o que acontece é o seguinte: o Ricardo Nunes prometeu durante a campanha, o prefeito Ricardo Nunes reeleito, indicou que não haveria. Na verdade, aumento, né, de passagem, né? Ele deixou mais ou menos claro, ele falou assim, olha, não está nas nossas previsões, etc. O que aconteceu? Ganhou a prefeitura, aumentou a passagem, 60 centavos. Foi de 4,40 para R$ 5. Né? Lá atrás, ele inclusive teve até um saia justa com o governo Tarcísio, porque a ideia era sempre aumentar ônibus com o metrô junto, casado. Ele descasou isso, né, muito por conta de questões eleitorais. Então, é o seguinte, não está se dizendo aqui que o preço da passagem, primeiro que o prefeito não deveria ter prometido aquilo que ele não ia cumprir, vamos deixar bem claro. Mas a questão da discussão de transporte vai além simplesmente da tarifa. É uma questão olhar para o modal de transporte, ver quanto as empresas estão ganhando. Existem estudos mostrando que enquanto você tem muito ônibus vazio, tem muito ônibus cheio, tem muito ônibus vazio. Sabe, a população não está vendo uma mudança na qualidade do serviço. Poderiam, na verdade, colocar mais unidades de transporte, mais coletivos, segundo pesquisas. As empresas, na verdade, acabam se beneficiando, como eu falei, duplamente de subsídio de passagem, né? Enquanto isso, a população não tem o serviço que ela deseja, um serviço pontual, um serviço em que ela não precise estar num ônibus no coletivo lotado, né? Um sistema que seja de fato racional. Precisa se fazer uma rediscussão. Né? No longo prazo, é claro que a questão da tarifa zero em cidades grandes seria lindo, né? Mas precisa se fazer uma rediscussão. A gente está injetando dinheiro em companhias de ônibus e não necessariamente estamos vendo resultado.